Governo e especialistas defendem que a regulação de plataformas aliada à proibição do celular nas escolas pode ampliar a proteção de crianças e adolescentes na internet. Matheus Dias. Exposição precoce nas redes, adultização e assédio. São riscos associados ao uso excessivo das telas por crianças e adolescentes. Além da insegurança, o tempo prolongado em frente ao celular pode aumentar casos de ansiedade, déficit de atenção e problemas de autoestima. É o que avalia Wilson Rodrigues, membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, diretor-geral da Faculdade do Comércio. É um fenômeno nas redes sociais, né? Essa sexualização infantil. E o que me deixa ainda mais pasmo, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto educador, é ver que às vezes os pais estão incentivando isso, buscando até às vezes uma monetização nas redes sociais. A proibição do uso do celular nas escolas veio como resposta a uma crescente preocupação sobre a influência dos aparelhos na aprendizagem, na concentração e também na saúde mental dos alunos. Com a exposição de crianças e adolescentes nas redes, o Ministério da Educação avalia que temos que avançar o quanto antes na regulamentação das plataformas digitais. Segundo o ministro Camilo Santana, a definição de regras para o ambiente da internet é vital para uma infância segura. É fundamental a gente ter leis mais rigorosas que restringam melhor, que responsabilize determinadas plataformas digitais que oferecem esse serviço ao cidadão e às pessoas. E é importante também o envolvimento da família, dos pais, na orientação do prejuízo, do risco que significa o uso indevido. Antigamente os pais se preocupavam muito com os filhos fora de casa, os riscos, na rua. Hoje os riscos estão dentro de casa, às vezes no quarto do filho, às vezes na sala de estudos, enfim. É importante esse cuidado da orientação, do monitoramento dos pais, das crianças e jovens e adolescentes desse país. Wilson Rodrigues, do Conselho Estadual de Educação, também ressalta o papel de pais e professores na educação digital de crianças e adolescentes. É importante que as famílias se responsabilizem, entendam qual é a parcela de responsabilidade que elas têm neste processo, porque ainda que a escola faça a sua parte, proibindo os celulares, falando sobre a questão da sexualização infantil, da pornografia, de outras tantas coisas, se dentro de casa ou dentro do quarto existe um computador, existe um smartphone, a escola não pode adentrar neste ambiente. E aí é de fato a responsabilidade dos pais de estarem atentos, acompanharem, saberem o que os filhos estão fazendo. O projeto de regulação das plataformas ainda depende de debates do governo com setores da sociedade antes de chegar ao Congresso. Assunto para mais uma rodada de análises com os nossos comentaristas. Roberto Mota se junta a nós. Também temos Túlio Nassa nessa manhã. Bom dia aos dois mais uma vez. Mota, vou começar por você, né? Esse tema ganhou força, principalmente na última semana para cá. O impacto, inclusive, positivo na restrição dos celulares dentro das escolas tem sido já até percebido pelos jovens, né? Agora, qual a sua avaliação do papel da escola, aliada a essa regulamentação das plataformas, pode ser de fato eficaz? Eu não acredito, Soraya. Bom dia para você, bom dia ao Nonato, bom dia ao nosso convidado. Eu acho que a responsabilidade principal pela proteção dos jovens e das crianças é dos pais. Esse termo adultização é um neologismo sem qualquer significado. O que está acontecendo é sexualização, aliciamento e crimes sexuais contra menores. Esses comportamentos, esses crimes não são novos. Eles já são previstos pela lei atual, não é necessária nenhuma lei nova. O que acontece é que o Estado está aproveitando a onda sobre esse assunto para impor censura. A responsabilidade principal sobre crianças e adolescentes está com os pais. Túlio, como é que você vê essa discussão toda? Está só com os pais, tem que ser compartilhada, tem que ter regra também para a internet ou para as redes, à medida em que isso é um instrumento novo nas sociedades modernas. Como é que você vê essa discussão toda, Túlio?
Nós estamos sem o áudio do Túlio Nassa. Se você puder abrir aí o teu áudio, Túlio, para que a gente possa ouvir aqui a tua explicação a respeito desse assunto. A gente vai tentar regularizar para que ele possa comentar com a gente. À medida em que é um tema cada vez mais presente, né, nas sociedades modernas, essa discussão em torno da internet e os jovens e adolescentes. Pois não, Túlio, o que você pensa disso? Olha, Nonato, há duas responsabilidades aí que se somam, elas não se excluem. Primeiro, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, de controlar o uso das redes sociais, de vigiar, de educar, e a responsabilidade das escolas e do governo com papel regulador. Né? Agora, indo para essa regulação, falando da responsabilidade do governo e do oportunismo em relação a esse PL, é preciso sempre mesmo, diferenciar dois grandes blocos de tema. Quais sejam? O primeiro deles diz respeito à regulação das redes para evitar crimes como pedofilia, os crimes contra menores, adolescentes no geral, terrorismo, crime organizado, todas essas questões que são realmente importantes que a sociedade tenha respostas rápidas, né? Muitas vezes o processo judicial não é eficaz pelo tempo, pela demora. Sobre esse aspecto, seria realmente salutar uma regulação, mas essa regulação deveria passar por uma discussão séria, uma discussão técnica e não oportunista. Agora, de outro lado, e aí é que o diabo mora nos detalhes, Nonato, é o seguinte: a pretexto de regular esses crimes, está se querendo regular a liberdade de expressão. Isso é um grande risco, é um grande perigo. Ou seja, aquilo que as pessoas podem ou não falar. Vamos lembrar nos Estados Unidos que isso aconteceu nas últimas eleições. O próprio Mark Zuckerberg, né, dono do Facebook, disse claramente, confessou e disse arrependido de ter feito essa regulação direta e de ter favorecido um determinado grupo eleitoral. Vamos lembrar também que na Rússia, dizer que o conflito com a Ucrânia é guerra leva 15 anos de prisão. Então, o diabo mora nesse detalhe, qual seja, o da liberdade de expressão. O PL, chamado PL da regulação, deveria se conter nesse aspecto, deveria tratar apenas e tão somente das questões relacionadas à pedofilia, terrorismo e crime organizado. É assim que deve ser feito, Nonato.